26, versículo de número 36. Mateus 26, 36. Quem tem Bíblia, senta perto de quem não tem, presta a sua Bíblia aí, se tem alguém sentado do seu lado, está sem Bíblia para acompanhar a leitura do texto. E também nós temos aqui nossa projeção, aqui o texto projetado para aqueles que querem acompanhar também a leitura da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 26, e eu começo a ler aqui a partir do versículo de número 36. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre este tema, a oração como sendo a chave para uma vida cristã vitoriosa. A oração como a chave para uma vida cristã vitoriosa. Não há êxito na vida cristã sem oração, sem que a oração não seja a base. Não há como alcançarmos vitória, êxito na vida cristã sem oração. Então o tema hoje da minha ministração, da minha mensagem é este: a oração como a chave de uma vida cristã vitoriosa. Esse texto que nós lemos agora, que eu acabei de ler aqui, trata de um episódio da vida de Jesus em que ele estava num lugar chamado Getsêmani, um jardim. Getsêmani que existe até hoje lá em Jerusalém. Esse lugar é muito visitado por muitos turistas quando vão a Israel. Eles visitam esse lugar, que é o Jardim das Oliveiras, ou Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Esse texto que nós lemos, esse fato, esse acontecimento se deu neste lugar chamado Getsêmani. Getsêmani era um lugar onde Jesus tinha o costume de orar. Se você ler todos os evangelhos, em muitos momentos nós vamos perceber que Jesus, ele deixava a multidão, as pessoas, e ele se retirava para este lugar chamado Getsêmani, junto ao Monte das Oliveiras. Esse lugar ficava situado ali junto ao Monte das Oliveiras, onde provavelmente Jesus teve aquela experiência onde o seu rosto foi transfigurado diante dos seus discípulos, o seu rosto resplandeceu. Aquela experiência aconteceu muito próximo desse local chamado Getsêmani, que era o jardim onde Jesus tinha o costume de se retirar para orar. Jesus se retirou para esse lugar em muitos momentos da sua vida.
Em muitos momentos, ele foi para esse lugar para estar a sós com o Pai em oração, para buscar a presença do Pai, para orar, para estar diante do Pai. E aqui ele está num momento muito crucial da sua vida, quando ele já estava se encaminhando para o momento da sua crucificação, momentos antes de Jesus ser traído por Judas, momentos antes de Jesus ser levado pelos soldados romanos para ser julgado e crucificado. Ele está aqui na presença do Pai, ele se coloca aos pés do Pai, ele busca o Pai, ele clama ao Pai, ele procura ao Pai em oração. Ele passa um tempo de oração aqui no jardim de Getsemane. Meus irmãos, Jesus nos ensina nesse episódio da sua vida, nesse momento, que a oração, ela merece prioridade na nossa vida. A oração é a marca de uma vida cristã espiritualmente saudável. A oração é a marca de uma vida cristã vitoriosa. A oração, ela é a marca de uma igreja vitoriosa, de uma igreja vencedora. É a oração. Se você é crente em Jesus, hoje essa palavra é para você. Se você já vive uma vida de oração, essa palavra hoje vem para te encorajar a continuar tendo um tempo, uma vida de oração, e a orar mais ainda do que você já ora. Eu vejo muitos cristãos às vezes achando que oração é assunto para pessoas introspectivas, aquelas pessoas mais pensativas, mais, vamos dizer assim, entre aspas, espirituais, aquelas pessoas mais introspectivas, elas são atraídas para esse tema da oração. Isso é mentira, meus irmãos. Isso não é verdade. Oração diz respeito a todo crente verdadeiro em Jesus. Todo cristão precisa levar a sério a questão da oração. E Jesus nos ensina nesse texto acerca disso, a importância, o valor que a oração tem para a vida de um cristão. A oração deve ocupar na sua vida um lugar importante. A oração deve ocupar na sua agenda um lugar importante. Você deve priorizar esse assunto. Esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Nós, como cristãos, precisamos voltar a redescobrir o valor da oração. Nós precisamos redescobrir, meus irmãos, isso. Precisamos redescobrir a importância da oração. O quanto é essencial para a nossa vida e para sermos vitoriosos em qualquer área da nossa vida. Nós temos uma vida profunda de oração. Nós temos uma vida intensa de oração. Isso é importante. E se nós quisermos experimentarmos vitória na nossa vida, nós precisamos ser pessoas de oração. De oração. Jesus, antes de ser levado para ser crucificado, ele tem um tempo de qualidade na presença do Pai. Uma coisa que foi muito libertadora para mim foi quando uma vez no dia eu ouvi a seguinte frase: para Deus é importante quantas horas você passa orando. Para Deus é mais importante a qualidade desse tempo. A qualidade do tempo que você passa na igreja é mais importante do que a quantidade do tempo. Você pode passar 3 horas hoje aqui dentro da igreja, mas não, você não vai passar, não, você vai ficar tranquilo. O culto hoje não vai até meia-noite, né? Mas o mais importante não é o tempo que se passa, mas é a qualidade desse tempo. Qualidade. Então, Jesus, ele nos ensina isso. Que o mais importante não é o tempo que se passa em oração, quantas horas você ora, mas sim a intensidade, a qualidade desse tempo que você passa em oração. E o Getsemane, o jardim Getsemane, é esse lugar aonde Jesus ele vai nos ensinar acerca da importância da oração. É um momento difícil para Jesus. Era um momento de extrema dor. Jesus, no Getsemane, ele não se apresenta como aquele que olha para o mar, para o vento e
jardim de Getsemane, ele não se apresenta como aquele que chega diante de Lázaro, na porta do túmulo, e diz: tirem a pedra, e ele fala com Lázaro, Lázaro vem para fora, e de dentro daquele túmulo, Lázaro sai dali e ele ressuscita. Esse Jesus que está aqui no jardim de Getsemane não se apresenta como aquele Jesus que olha para um cego e diz: você vai voltar a enxergar, que seja feita conforme a sua fé, e aquele cego de repente começa a ver. Esse Jesus que se apresenta para nós aqui no jardim de Getsemane é um Jesus que abre o seu coração, e é um Jesus que mostra a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, que mostra a sua natureza humana. Jesus expõe para nós aqui nesse jardim de Getsemane aquilo que estava no mais profundo do seu coração, a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor. Eu creio que os discípulos de Jesus, em nenhum momento, eles tinham olhado para a face de Jesus, para o semblante de Jesus, e percebido no rosto de Jesus tamanha angústia, dor e sofrimento, como neste momento em que Jesus passou com eles no jardim de Getsemane. Era evidente no rosto de Jesus a dor, o sofrimento que se aproximava. Aquele momento, meus irmãos, era um momento em que ele, o Cordeiro de Deus, estava se preparando para levar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Ele, Jesus, o Filho de Deus, estava se encaminhando, se preparando para este momento, aonde ele na cruz iria tomar sobre ele, iria absorver todo o pecado da humanidade. Era um momento de angústia, era um momento de dor, era um momento em que Jesus abre, rasga o seu coração diante do Pai. E essa oração final de Jesus, essa oração que Jesus faz de Getsemane, esse momento de Jesus aqui, tem muito a nos ensinar acerca do valor, da importância da oração. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão empurrando a oração para fora da sua agenda, estão levando a oração para as margens da sua vida cristã, estão empurrando a oração para fora da sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, como se pudéssemos ter relacionamento com Deus sem oração. Tem muito crente por aí que tem umas desculpas, uns argumentos: pastor, para mim oração é pensamento, estou pensando, estou orando. Oração é tempo, oração é lugar, oração é momento, oração é acontecimento, é fato histórico. Se você olhar para Jesus, teve momentos da vida de Jesus em que ele orou, e esses momentos estão registrados de forma histórica, estão aqui registrados nos evangelhos. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram testemunhas, que estão registrando a vida, a biografia de Jesus, eles escrevem esses momentos como se fossem momentos reais que aconteceram. Um desses momentos é o Getsemane, o lugar onde Jesus separa tempo para estar com o Pai. Irmãos, o crente que não ora, não vai muito longe na sua vida cristã. Eu gostaria de destacar nesta noite algumas táticas que nós podemos aprender com Jesus nesse texto do Getsemane para obtermos uma vida cristã vitoriosa. Algumas táticas que Jesus nos ensina nesse texto, para que a gente possa alcançar êxito, vitória na nossa vida cristã. Em primeiro lugar, ore intencionalmente. Versículo 36 desse texto que nós acabamos de ler, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Fica claro nesse texto que Jesus foi para o Getsemane com um propósito, com uma finalidade, com uma intenção no seu coração.
Orar. O que ele foi fazer, Jesus? Orar. Oração requer intencionalidade. Intencionalidade. Você sabe que a pessoa que desiste de orar, isso o John Piper, um pastor que é muito respeitado hoje como pastor, um grande estudioso da palavra de Deus, teólogo, ele diz que a hora em que nós somos mais tentados a não orar é aquela fração de segundos que passa na nossa mente enquanto o nosso cérebro processa a informação de que nós estamos ou queremos orar. Então, a tentação para não orar é algo que acontece, ou a tentação para não ter um tempo de oração é algo que acontece numa fração de segundos. A nossa mente processa isso e nós acabamos desistindo da oração, porque nos falta intencionalidade. Às vezes o que falta na vida cristã é intencionalidade. Você precisa querer orar, você precisa ter a intenção de orar. Jesus vai para esse lugar, Getsemane, mas ele vai para esse lugar com um propósito, com uma finalidade. Ele vai com essa única finalidade: orar. E lá ele abre o seu coração, lá ele se derrama diante do Pai, ele clama diante do Pai, porque ele está sentindo o drama que a cruz lhe infligia. Jesus está aqui orando de uma forma intencional. Jesus precisava disso. Jesus precisava do conforto do Pai. Jesus precisava sentir o fortalecimento do Pai. Jesus precisava urgentemente, desesperadamente sentir a presença do Pai, a companhia do Pai. Ele precisava, e por isso ele vai para esse lugar, porque ele sabe que ele está prestes a enfrentar a terrível cruz. Então ele vai com essa intenção. Meus irmãos, precisa existir intencionalidade para que a gente possa estabelecer uma vida de oração, e para que a gente possa estabelecer a oração como uma prioridade na nossa vida. Você tem que querer isso. Oração não é para quem pode, é para quem quer, é para quem deseja, é para quem busca, é para quem tem intencionalidade. Sabe por que algumas coisas na sua vida ainda não acontecem? Porque falta intencionalidade. Você precisa querer. Você precisa querer isso. Eu estava pregando no grupo de jovens ontem aqui, que isso se aplica não só aos jovens, mas a todos nós que vivemos hoje num mundo extremamente agitado. Você pergunta para as pessoas como é que você está, elas respondem: está uma correria, nossa vida está uma corrida. Está uma correria. E aí tem muitas pessoas que dizem que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Não tem tempo para se envolver com as coisas de Deus. Não tem tempo para se envolver com a igreja. Não tem tempo para participar das coisas que a igreja promove. Eu quero dizer para você que é crente em Jesus, que faz parte dessa igreja. Se você está aqui, você precisa estar aqui para fazer parte deste projeto de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus nesse mundo. Deus não tem um plano B, meu irmão. O plano de Deus é a sua igreja. A esperança para este mundo somos nós, é a igreja do Senhor. E se Deus vai fazer algo nesse mundo, vai ser através da sua igreja. Porque a igreja é o projeto de Deus para esse mundo. Amém? Amém. A esperança para esse mundo está aqui, está em mim, está em vocês, está em nós, está na igreja. A resposta para esse mundo está aqui. A igreja é a resposta de Deus para esse mundo, que está em crise, que está em conflito, que está confuso. A igreja é a resposta de Deus para esse mundo. Aí algumas pessoas não participam, não se envolvem com aquilo que a igreja está promovendo e está fazendo. Isso é uma contradição. Não há como ter relacionamento com Deus se você não tem relacionamento com o povo de Deus. Se você preza pelo seu relacionamento com Deus, você precisa prezar pelo seu relacionamento com o povo de Deus, com a igreja. E eu parando para analisar algumas pessoas
pessoas que dizem que não tem tempo para aquilo que merece prioridade de tempo, eu digo que às vezes o que falta não é tempo, às vezes o que falta é organização. Você vai olhar para a vida da pessoa, você senta, conversa com ela e ela está com a vida desorganizada. Então o que falta às vezes não é tempo, é se organizar, é organizar o seu tempo, para que você tenha tempo para aquilo que realmente merece atenção e prioridade na sua vida, como a oração. Intencionalidade. Uma primeira tática que eu aprendo com Jesus aqui, para que a gente possa viver uma vida cristã vitoriosa, é orar com intencionalidade. Ore intencionalmente. Tenha a intenção de orar. Muitas coisas não vão acontecer na sua vida a partir do momento que você não primeiro colocar no seu coração isso como um propósito, como algo que você deseja fazer e realizar. Jesus vai para esse jardim com a intenção de orar. De orar. De orar. Você já parou para pensar por que Jesus entra no templo certa vez com seus discípulos e ele vê o templo sendo transformado num lugar de comércio, onde as pessoas estão ali vendendo, comprando, negociando. O espírito capitalista já agia naquela época de Jesus, dentro do templo. Jesus olha para aquilo que está acontecendo e Jesus diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Você já parou para pensar por que Jesus diz casa de oração? Porque para o judeu a oração sempre foi isso, o único meio de conexão com Deus. O único meio de se ligar a Deus era por meio da oração. O templo representava isso, a conexão que havia entre o povo de Deus e o seu Deus. O meu povo, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. De oração. Muitas orações são feitas aqui neste lugar, nessa igreja. Essa casa aqui é uma casa de oração. Esse lugar é um lugar onde nós estamos ligados a Deus através da oração, através da nossa oração. Meus irmãos, uma outra tática que eu aprendo com Jesus nesse texto, nesse momento em que Jesus estava sofrendo e agonizando, está no versículo 38. Versículo 38, Jesus falando com seus discípulos, ele disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Além de orar intencionalmente, uma outra tática que Jesus nos ensina aqui é orar intensamente. Jesus, nessa oração, ele manifesta o que está no seu coração de uma forma intensa. Jesus ora com intensidade, ou seja, ele ora com toda a força do seu coração, ele ora com todo o seu ser, ele deposita diante do Pai, ele se derrama diante do Pai, ele se coloca diante do Pai de forma intensa, meu irmão. Oração é intensidade, você envolve todo o seu ser no ato de orar. O texto que nós lemos diz que Jesus está falando com os seus discípulos, ele conversa com o Pai, ele diz: olha, a minha alma está profundamente angustiada, essa tristeza que eu estou sentindo é uma tristeza mortal. Não tem como a gente descrever o que Jesus sentiu aqui. O evangelista aqui, Mateus, tenta de alguma forma descrever, expressar o que Jesus sentia, e ele escreve aqui, expressa aqui, usa essa palavra aqui, tristeza. Ele se refere a esse sentimento de Jesus como uma tristeza mortal, uma tristeza como se Jesus estivesse sentindo que o momento da sua morte se aproximava. Uma profunda tristeza. Alguns psicólogos que tentam interpretar a Bíblia a partir da ótica da psicanálise ou da psicologia, tentam explicar que Jesus teve uma depressão aqui, um momento de depressão, porque depressão é uma tristeza profunda. Jesus se sente profundamente triste, abalado, todo o seu ser está abalado, todo o
seu ser está estremecido, o seu corpo, a sua mente, a sua psique está estremecida, está abalada, porque o momento da cruz se aproximava, o momento da sua morte se aproximava. Mas Jesus está orando aqui com intensidade. Ele está orando para valer. Ele está orando de verdade. Ele está orando com fervor. Ele ora com intensidade, meu irmão. Isso que é orar com intensidade, é orar para valer, é orar de verdade. Tem muita gente que diz assim: o pastor Micael é pentecostal. Muita gente confunde intensidade com pentecostalismo, meu irmão. Você ter uma vida de oração intensa na presença de Deus não significa que você é pentecostal, é batista, é tradicional, é quente, é frio. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu comprometimento com Deus, a sua experiência com Deus, a sua vida com Deus. E tem gente que quando vai orar parece que ora por orar, ora porque tem que orar, ora como se estivesse cumprindo como uma obrigação, como um rito, como os fariseus da época de Jesus oravam. E Jesus disse: vocês não devem orar como os fariseus, que se colocam nas praças, fazem longas orações e fazem para se aparecer e vivem uma vida de faz de conta. Jesus disse: não façam assim com os fariseus, não vivem uma vida de faz de conta. Se é para orar, ore de verdade, ore com intensidade, ore intensamente. Jesus, ele está fazendo uma oração aqui, e ele coloca o seu coração nessa oração, ele coloca a sua alma, ele coloca tudo o que está dentro do seu coração nessa oração. Como é que a gente aprende a orar com Jesus? Intensidade. Às vezes o que falta em muitos cristãos, eu percebo, falta intensidade. Tudo que você for fazer para Deus, meu irmão, tem que ter intensidade. Você tem que fazer com intensidade, intensamente. Se é para viver para Deus, se é para ser um discípulo de Jesus meia boca, meu irmão, você vai entristecer muito a Deus, você vai desagradar muito a Deus. Se é para ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, seja intensamente. Se é para ter uma experiência com Deus, que seja uma experiência intensa. Se é para buscar Deus, meu irmão, que seja de verdade, que seja com toda a intensidade, com todo o seu coração. Jesus está nos ensinando isso aqui nesse texto. Ele ora, mas ele ora com intensidade. Ele derrama a sua alma, ele derrama o seu coração. E isso é oração. Jesus está nos ensinando isso. Esse princípio, essa lição, que oração tem a ver com intensidade. Você tem que orar fervorosamente. Você tem que orar como se você realmente estivesse diante de Deus. Que você está diante de Deus. E Jesus tinha essa consciência de que ele estava diante de Deus. Se é para adorar Deus, se é para louvar Deus, louve com intensidade, meu irmão. Louve de verdade. Se é para dizer glória a Deus, aleluia, diga com intensidade. Faça isso em nome de Jesus. O momento do culto é o momento em que nós expressamos a Deus de forma espontânea aquilo que está no nosso coração. O culto é para isso. O culto é para que a gente expresse de forma espontânea aquilo que está no nosso coração, a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, o nosso prazer em servir a Deus, estar na casa de Deus, a nossa alegria de forma espontânea. Jesus ora com intensidade. Qual foi a última vez que você orou assim? Para valer. Qual foi a última vez que você, através da sua oração, penetrou o Santo dos Santos? Qual foi a última vez que você, através da sua oração, rompeu o silêncio de Deus? E no momento em que você orava, você sentiu lá no fundo do seu coração Deus falando com você de forma clara, nítida, inconfundível e incomparável. Qual foi a última vez que você teve um tempo de oração em que você rompeu com o silêncio de Deus? Através da sua oração. Eu tive momentos da minha vida, eu já vivi momentos da minha vida em que eu saí do quarto de oração, de um tempo de oração, com a resposta da minha oração, sabendo o que eu tinha que fazer,
sabendo a decisão que eu tinha que tomar. Glória a Deus. Porque isso é a recompensa de um tempo intenso na presença de Deus. Intensidade. Nosso culto precisa ser um culto intenso. A gente precisa ir nas alturas do culto, meu irmão. A gente precisa buscar a Deus para valer mesmo. Para valer. Culto cemiteriano. Você já ouviu falar desse culto? Culto morto. Culto cemiteriano. Não. Nosso culto tem que ser um culto intenso. A gente tem que colocar nossa alma, nosso coração na presença de Deus. Amém. O único evangelista que descreve essa cena de Jesus no Getsemane com mais detalhes é o evangelista Lucas. Lucas, no capítulo 22, versículo 39, está relatado dessa seguinte forma. Lucas era médico, então se você leu o evangelho de Lucas, você vai perceber que ele era muito detalhista, porque da sua profissão, ele era médico, então ele foi, de todos os evangelistas que escreveram acerca de Jesus e da vida de Jesus, aquele que trouxe mais riqueza de detalhes. Então Lucas vai detalhar para nós esse momento do Getsemane, e ele diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus orou com tanta intensidade, meus irmãos, que o seu suor se transformou, se converteu em gotas de sangue, tamanha a angústia que ele estava sentindo naquela hora. Isso, cientificamente, isso pode acontecer com uma pessoa quando ela está sob pressão, muita pressão mesmo, física, psicológica, emocional. Essa pessoa pode chegar a um período da sua vida, um momento em que ela transpira sangue. Os vasos sanguíneos se rompem e a pessoa começa a transpirar sangue. Foi isso que aconteceu com Jesus. O seu suor começa a se transformar em sangue, e o evangelista Lucas relata esse momento para nós como se gotas de sangue caíssem no chão. Jesus estava travando aqui no jardim de Getsemane uma batalha, uma luta pela salvação da humanidade. Pela salvação do mundo. E essa luta, meu irmão, é a luta da carne contra o espírito. O versículo 41, se você ler na sua Bíblia, o versículo 41 diz: Jesus olha para os seus discípulos e diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você para pensar, meu irmão, Jesus passa 3 anos com esses homens para cima e para baixo, caminhando com eles, comendo com eles, convivendo com eles, amando eles. Jesus passa 3 anos no seu ministério, vivendo com esses homens, e agora quando Jesus mais precisa desses homens, desses discípulos, eles estão dormindo, estão tirando o cochilo. No momento em que Jesus mais precisa dos seus discípulos, eles o abandonam. Jesus está ali orando, tentando confortar o seu coração diante de Deus, e ele olha para os seus discípulos e eles estão lá tirando uma soneca. E Jesus chega para eles e diz: vocês não podem ficar nem por 1 hora orando. Ele fala com Pedro. E Jesus diz: essa luta é uma luta da carne contra o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, a sua carne não quer orar. Entenda de uma vez por todas que a sua carne, a sua natureza caída, pecaminosa, não quer orar. Por isso que é uma luta nós estabelecemos a oração como uma prioridade na nossa vida, porque a Bíblia fala acerca disso, que há uma luta travada entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Deus conhece, Deus sabe, Ele conhece essa luta. Jesus sabia e conhecia essa luta que estava ali acontecendo, sendo travada no coração dos seus discípulos. Ele sabia disso, Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele nos formou, e Ele sabe que para nós é difícil orar muitas vezes. É difícil, mas é uma luta que nós precisamos vencer. A luta contra a nossa carne.
a sua carne, se você seguir, se você atender aos desejos da sua carne, os desejos da sua carne vão levar você para uma vida de destruição. Vão levar você para o abismo, para longe de Deus. Só tem um lugar que os desejos da nossa carne nos levam, e esse lugar é longe, distante da presença de Deus. Se você der 1 centímetro para o pecado, amanhã você está dando 3 quilômetros para o pecado. Se você cede para o pecado na sua vida, para a sua carne, em algumas coisas, amanhã você já está cedendo para outras. Porque a nossa carne, ela não se satisfaz. A nossa carne quer sempre mais. A nossa carne é insaciável. E quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela quer ser alimentada. E é você que tem que decidir se você vai alimentar a sua carne, se você vai seguir os impulsos da sua carne, as suas paixões carnais, ou se você vai atender aos apelos do Espírito. É você que vai escolher, é você que vai decidir. Sabe, se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, se a gente se entregasse a todo tipo de desejo carnal que vem no nosso coração, meus irmãos, misericórdia de nós e misericórdia desse mundo. O Espírito Santo, muitas vezes, ele se manifesta na nossa vida como uma espécie de freio. Ele nos freia, muitas vezes, quando você está perto ou prestes a fazer alguma coisa terrível, a pecar contra Deus ou cair em tentação. Muitas vezes o Espírito Santo vai lá e ele funciona como um freio, ele nos freia e nos impede de muitas vezes cometermos aquilo que vai desagradar a Deus. Ele é o nosso freio moral, ele é o nosso freio ético. Espírito Santo, ai de nós se nós não tivéssemos o Espírito de Deus habitando em nós, meus irmãos. E muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que fala com você que você precisa orar mais, que a sua vida de oração está superficial, que você precisa buscar mais a Deus, que você precisa lutar mais, que você precisa jejuar mais, que você precisa ter uma vida de consagração a Deus. É o Espírito Santo que fala com você e diz: olha, se você continuar indo por esse caminho, você vai sofrer consequências amargas, terríveis. É o Espírito Santo. A oração é algo que não pode ser negligenciado na nossa vida. Os discípulos de Jesus negligenciaram a importância da oração. Eles foram vencidos pelo sono, eles foram vencidos pelo cansaço. Meus irmãos, por isso que quando nós não reconhecemos que nós estamos diante de algumas lutas, de algumas batalhas, de algumas provações que só são vencidas por meio da oração, por meio de um tempo na presença de Deus, nós acabamos não nos preparando para essas lutas, para essas batalhas e para essas provações. Esses discípulos de Jesus, quando eles dormem, quando eles não oram, eles são vencidos pelo sono. O que acontece? Eles estão abrindo mão de um tempo de preparo para aquilo que está para acontecer. E se você continuar lendo a história, você vai perceber no relato bíblico que eles foram sucumbidos. Eles abandonaram Jesus, eles fugiram, eles se dispersaram. Porque a negligência à oração traz como resultado fracasso. A negligência à oração traz como resultado derrota. Porque a oração de hoje é a vitória de amanhã. Amém. Repita comigo aí onde você estiver. A oração de hoje é a vitória de amanhã. Um pouco mais de convicção agora nesse sentido. A oração de hoje é a vitória de amanhã. Glória a Deus. Jesus alerta os seus discípulos acerca deste fato, de que eles estavam para entrar em tentação. Por isso que Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação, para que não entrem em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que venceu os discípulos? Não foi o diabo.
Tem crente que tudo põe a culpa no diabo. Esse diabo não me deixa chegar na igreja, orar. Esse capeta não me deixa evangelizar. Esse capeta não deixa fazer as coisas para Deus. Você sabe aquela história que o pastor passou numa esquina e estava o diabo chorando, né? Arrancando os cabelos. Aí o pastor parou e chegou assim para o diabo: por que você está chorando? O diabo disse assim: os crentes fazem tudo para culpa de mim. Meus irmãos, se a gente olhar para esse texto, a gente vai perceber que o que impediu os discípulos de Jesus de orarem foram coisas humanas, naturais. Preguiça. Preguiça é uma coisa que nos impede de fazer muita coisa para Deus, que a gente já deveria estar fazendo. A preguiça nos atrapalha. A preguiça é um dos pecados capitais. Quem já ouviu falar nos 7 pecados capitais aqui? Né? Teve uma época na história da igreja em que foi colocada uma lista de pecados como sendo os principais pecados, os pecados que a sociedade está mais vulnerável. E dentro desses 7 pecados entrou o pecado da preguiça, né? O pecado capital da preguiça. Meus irmãos, a preguiça muitas vezes é uma coisa terrível. Nós precisamos lutar contra a preguiça que nos impede de servir a Deus, a preguiça que nos impede muitas vezes de fazer a obra de Deus, a preguiça que nos atrapalha e nos impede de fazer aquilo que tem que ser feito. É a preguiça muitas vezes, meus irmãos, a inimiga número 1 do cristão. Preguiça. Crentes preguiçosos. Os discípulos de Jesus são vencidos pela preguiça. Começa a sentir aquele cansaço batendo no corpo, né? Aquele desconforto. Não tem jeito para ficar, não tem jeito para se acomodar. A preguiça, aquela vontade de se escorar, de ficar por ali. Sabe que na Bíblia preguiça não é sinônimo às vezes daquela pessoa que não gosta de trabalhar. O preguiçoso na Bíblia, o preguiçoso não é aquele que não trabalha. Muitas vezes na Bíblia, o preguiçoso é aquele que procrastina. O que é procrastinar? E deixando para depois. Depois eu tiro tempo para fazer isso. Depois eu tiro tempo para me preocupar com isso. Depois eu tiro tempo para ir lá naquele curso, fazer aquele curso lá na igreja. Depois eu faço isso, depois eu me batizo, depois eu faço o curso de membresia. Depois. Coisas que vão ficando para depois. Isso a Bíblia chama de preguiça, procrastinação. Os discípulos de Jesus são vencidos pela preguiça, meu irmão. Sabe o que derrotou os discípulos? O cansaço, o sono, a indiferença, o abatimento, a tristeza. Foi isso que impediu e que se tornou um obstáculo para que esses discípulos orassem com Jesus, estivessem ao lado de Jesus, orando intensamente. Terceiro lugar, uma outra tática que nós podemos aprender com Jesus aqui é orar coerentemente. No versículo 39, diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ore coerentemente. A sua oração precisa ser uma oração coerente. Eu já vi muitas orações por aí sem pé e cabeça. Muitas orações sendo feitas por aí que eu imagino Deus lá no céu olhando e dizendo assim: esse cara não sabe o que está fazendo. Eu imagino Deus assim olhando lá de cima, maneando a cabeça, dizendo: olha, irmãos, orar não é determinar. Hoje tem muitas igrejas por aí, teologias, ensinos por aí, que orar é você determinar as coisas para Deus. Confunde oração com determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Deus, você tem que fazer isso para mim. Eu já vi alguns pastores pregando por aí que você tem que colocar Deus na parede. Colocar Deus contra a parede, pedir aquilo que você quer. Quem somos nós para colocar Deus contra a parede, meu irmão? A Bíblia diz que nós somos feitos do pó, nós somos pó e nós vamos voltar para o pó. Quem somos nós para chegar diante desse Deus que é Criador de todas as coisas, Deus soberano, poderoso, e colocar Ele contra a parede? Mas eu já ouvi esse tipo de absurdo. Já ouvi esse tipo de coisa sendo dita por aí, que você tem que botar Deus contra a parede, você tem que botar o dedo da cara, você tem que dizer para Deus: meu Deus, misericórdia, nós não somos nada, nós somos pó, nós somos pequenos, nós somos limitados.
A nossa oração precisa ter coerência, precisa ser uma oração coerente. A oração de Jesus aqui no Getsemane, ela é uma oração que tem coerência, porque Jesus está orando aqui e Ele está procurando alinhar a sua vontade com a vontade do Pai. Ele está alinhando o seu coração com aquilo que Ele sabe que é o querer de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, isso é orar. Não é você dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Uma frase muito comum que eu ouço por aí às vezes é que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Oh, que frase poderosa, que frase de efeito, né? A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Como se quando nós estivéssemos orando, é como se nós movêssemos a mão de Deus para lá e para cá, para onde a gente quer. Como se a gente tivesse a capacidade de manipular Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. Diante de Deus nós precisamos nos render, e é isso que Jesus faz. Ele se rende diante do Pai e da vontade do Pai. Ele sabe que ele está para beber o cálice da ira de Deus. Quando Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele não está se esquivando, ele está tentando encontrar uma alternativa, e Deus encontre dentro do seu plano perfeito uma alternativa para que de alguma forma esse seu sofrimento, essa sua dor fosse amenizada. Quando Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sabe o que significa aqui nesse texto cálice, meu irmão? Sabe que cálice é esse que Jesus está prestes a beber aqui? Todas as vezes no Antigo Testamento que aparece a palavra cálice, no Antigo Testamento, está sempre associado com a ira de Deus. A ira de Deus. O cálice que Jesus estava prestes a beber era o cálice da ira de Deus, meu irmão. A ira de Deus que era para recair sobre nós, recaiu sobre Ele quando Ele estava naquela cruz morrendo lá no nosso lugar. Ele bebeu desse cálice, Ele provou desse cálice, o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque Ele estava ali para se submeter à vontade do Pai. Ore coerentemente. E um último conselho, uma última tática que nós aprendemos com Jesus aqui no Jardim de Getsemane, se nós quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, é orar constantemente. Constantemente. Ore constantemente. Versículo 40 diz: depois voltou os discípulos e se encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 43. Quando voltou de novo, se encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45. Depois voltou os discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Por 3 vezes Jesus ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu me submeto ao que o Senhor quer, eu me submeto à tua vontade e ao teu querer. É uma oração onde Jesus se submete a Deus. Por 3 vezes ele faz essa oração, e por 3 vezes ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, por 1 hora, meu irmão, 1 hora. 1 hora eles não conseguiram orar com Jesus por 1 hora. Qual é o dízimo do seu tempo, meu irmão? Calcula aí, qual é o dízimo do seu dia? O dia tem 24 horas. Qual é o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40. O mínimo que você tem que dar para Deus o seu dízimo. 2 horas e 40 minutos. É o dízimo do seu dia. E às vezes você passa tempo assistindo televisão, tempo no WhatsApp, tempo na internet, tempo fazendo tanta coisa. Eu não estou aqui criticando a maneira como você administra o seu tempo. Eu estou aqui tentando te ajudar a usar o seu tempo para honrar e glorificar Deus.
E usar o seu tempo de forma que você possa crescer na obra de Deus, no reino de Deus, ser usado, ser uma bênção nas mãos de Deus. Para que você não use o seu tempo de forma que o diabo tenha um espaço significativo na sua agenda para te influenciar para as coisas deste mundo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que o dízimo do nosso dia é 2 horas e 40 minutos. Tem pessoas que não conseguem orar 15 minutos. 15 minutos, não ora. Sabe aquela oração antes do almoço? Passa mal, passa bem, em nome de Jesus, amém? Tem gente que só ora essa oração. Só ora antes da refeição. Lembra de orar, né? Passa mal, passa bem, em nome de Jesus, amém? Ou aquela oração 3P. Você já ouviu falar na oração 3P? Pai, pequei, perdão. Oração 3P. Pai, pequei, perdão. Pai, pequei, perdão. Oração precisa ser algo constante. Constantemente nós temos que estar orando. Eu louvo a Deus porque Deus tem despertado pessoas dessa igreja aqui para orar. Tem despertado homens dessa igreja, mulheres dessa igreja, para interceder, para orar, para estar junto ao trono de Deus, clamando pela igreja, pela obra de Deus, pela liderança, pelos ministérios, pelos pequenos grupos. Deus tem levantado um exército de oração nessa igreja. Nós temos um grupo, meu irmão, não falei com ninguém isso, o grupo, por si mesmo, decidiu orar antes do culto começar, se reunir naquela sala de oração, ali um grupo de pessoas, 10, 15 pessoas ali, para orar pelo culto, orar pelo que Deus vai fazer, pelas pessoas que vão entrar aqui dentro, pessoas que Deus está mobilizando, Deus está falando, o Espírito Santo está incomodando, inquietando a sua igreja. Porque a oração de hoje é a vitória de amanhã. Amém. Ore, ore e ore. Ore intencionalmente. Ore intensamente. Ore coerentemente. E ore constantemente. Ore, meu irmão. Persevere em oração. Ore mais. Porque não há como ter uma vida cristã vitoriosa sem oração.